Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estamos na série de sermões que denominamos Aprendendo a Tratar Nossos Conflitos. Temos sido desafiados a olhar os conflitos sob a ótica da palavra de Deus. E tenho desafiado os meus irmãos da seguinte maneira: aquele que nunca se envolveu numa boa briga, que atire a primeira pedra. Ainda não tomei nenhuma pedrada. Acho que estamos juntos nessa necessidade de aprender a tratar nossos conflitos. Estamos falando sobre os conflitos por causas positivas. Já há 2 domingos temos enfatizado que nem sempre um conflito é errado. Muitas vezes é, mas nem sempre. Como já falamos, um conflito pode ter como causa a inveja ou a insensatez. E é claro que estes sempre são motivos pecaminosos. Mas, diante da complexidade da vida e diante da nossa pecaminosidade, alguns conflitos são necessários. E nosso grande desafio é entender o conflito do ponto de vista de Deus. Mais uma vez, tomo emprestadas as palavras de Lloyd Perry, que diz assim: o conflito nem sempre é errado. Não é algo de que devamos nos envergonhar ou ter medo, fugindo como crianças amedrontadas. Se considerarmos o conflito de acordo com o ponto de vista correto, podemos até dar-lhe as boas-vindas, em vez de temê-lo. O conflito não é apenas inevitável, é valioso. Nos critérios para a avaliação de um conflito, procurando numa autoanálise, procurando avaliar nossa verdadeira motivação, estabelecemos que Jesus é o nosso modelo. É Ele quem nos orienta. É, sem dúvida, o melhor em quem podemos mirar, visto que Ele sempre amou de maneira perfeita e, portanto, tinha, nas situações de conflito em que esteve envolvido, a condição de fazer a separação perfeita do que é o pecado e do que é o pecador. Ou seja, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se, meus irmãos, diante de um conflito, conseguirmos entender que nosso problema é o pecado e não o pecador, o resultado do conflito será uma bênção. Eu preciso que você entenda a ênfase que eu coloco nisso. Se você conseguir tomar o cuidado para jogar fora a
apenas a água suja e não também a criança, o conflito será uma bênção. O contrário, infelizmente, também é verdade. Se numa confrontação necessária nos descuidarmos sequer um instante, pensando que nosso problema é o irmão e não a dificuldade do irmão, o conflito vai descambar para a inimizade, a competição e será uma maldição. Quando as coisas se tornam pessoais, só um milagre pode fazer com que os resultados deste conflito sejam benéficos para o casamento, para a igreja, ou seja, para qual for o tipo do relacionamento. Eu quero repetir isso. Quando as coisas se tornam pessoais, só um milagre pode fazer com que os resultados desse conflito sejam benéficos. Na maioria das vezes, quando as coisas se tornam pessoais, no casamento, na igreja ou na amizade, as coisas se tornam uma maldição. Hoje, meus irmãos, nós vamos continuar aprofundando esta questão dos conflitos por causas positivas, tratando sobre dois princípios bíblicos que nos ensinam sobre os relacionamentos pessoais e devem estar presentes na vida de todos nós: a admoestação e a exortação. Dois princípios bíblicos que devem fazer parte dos nossos relacionamentos. O princípio da admoestação e o princípio da exortação. Vejamos alguns textos bíblicos que falam desses princípios. Preste atenção, por favor. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 9, 8. Meus irmãos, este é um dos textos bíblicos mais importantes sobre os conflitos por causas positivas e nos ensina quando a confrontação pode se tornar uma bênção. O sábio, à luz desse texto, também precisa de repreensão. E quando ele é exortado, o sábio, ele ama. Preste atenção nisso. Ele ama. Note que o resultado desta confrontação não é amargura, não é ressentimento, não é inimizade, mas sim o amor. Se uma pessoa exortada faz biquinho, fica de mal, e como criança mimada diz, não sou mais teu amigo, isto é sinal bastante evidente de tolice e imaturidade. Entre as pessoas da vida que dão muitas cabeçadas e as pessoas da vida que dão poucas cabeçadas, a diferença é exatamente esta: a capacidade da pessoa aceitar ser corrigida. A correção pode ser até dolorosa. O confronto pode ser até desconfortável. Mas o sábio é aquele que aceita a correção quando está errado. Repreende o sábio e ele te amará. Nosso problema é que o contrário também é verdade. A Bíblia não diz que sempre a repreensão produzirá bons resultados. Não! A Bíblia diz que a repreensão é necessária, mas promete que os bons resultados da repreensão só são acessíveis aos sábios. Os tolos a rejeitam. Alguém já disse que todos os homens são tolos pelo menos 5 minutos por dia.
e que os sábios são aqueles que não excedem esse limite. Todos, 5 minutos por dia, fazemos coisas que não devíamos. Os sábios são aqueles que não excedem esse limite. Isso significa que até mesmo os sábios, de vez em quando, ultrapassam a medida do razoável. Todos nós nos descuidamos e passamos do limite do bom senso. Basta olhar para o próprio espelho. Todos passamos na vida do limite do bom senso em algum momento ou em alguma circunstância, seja no casamento, seja nas amizades, seja com o dinheiro, seja com a língua. Daí a repreensão ser tão importante, pois ela é quem nos ajuda a voltar para o lugar certo. Eu fico impressionado como a palavra de Deus nos ensina um amor firme, não um amor piegas, não um amor de pessoas assustadas e imaturas. Quando eu excedo o meu limite de 5 minutos, eu preciso ser repreendido. Repreende o sábio e ele te amará. Outro texto, também bastante significativo, sobre os princípios bíblicos da admoestação e da exortação, diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, de que estáis cheios de bondade, possuídos de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Romanos, capítulo 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, de que está cheios de bondade, possuídos de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Na palavra de Deus não há nenhuma contradição entre o exercício da bondade, o exercício da paciência, o exercício da sabedoria e a exortação franca e sincera. A mesma Bíblia que nos ensina a amar uns aos outros é a Bíblia que ensina: exorte o seu irmão. Aqui, Paulo fala de um dos mandamentos recíprocos mais negligenciados no Novo Testamento, a admoestação. Ora, admoestar significa ajudar o outro a voltar à santidade. Admoestar significa ajudar o meu irmão a pensar de acordo com o que Deus pensa. E a palavra de Deus diz que o exercício da admoestação no corpo de Cristo é feito entre os irmãos. E essa é uma coisa fantástica. Se todos nós falhamos, amém, irmão? Está certo que uns erram mais do que os outros, mas todos nós erramos. Se todos nós precisamos voltar à mente de Deus, voltar ao caminho da santidade, todos necessitamos ser confrontados pela admoestação bondosa, sábia e paciente dos nossos irmãos. Mas aqui nós temos um problema. Aqui nós temos uma dificuldade. Sérgio Buarque de Holanda, falando da constituição, do caráter, da constituição, da personalidade do povo brasileiro, diz que o brasileiro é um povo extremamente subserviente, que o brasileiro se importa muito mais em ser cordial do que em ser verdadeiro. Por isso, nos esforçamos para sermos simpáticos aos outros. Os brasileiros se esforçam para ser
agradáveis, para ser amáveis, para ser simpáticos. Todavia, esse esforço, na verdade, muitas e muitas vezes, leva o brasileiro a ser falso. Há tanta vontade de ser cordial, que até quando a situação exige que não o sejamos, ou que sejamos cordiais com a verdade, nós recuamos. Certa vez, perguntaram a Aristóteles, que estava divergindo de algumas ideias do seu grande mestre Platão, se Aristóteles não era mais amigo de Platão. E ele respondeu: eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Os cristãos são exortados à luz dessa palavra. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, de que estáis cheios de bondade, possuídos de todo o conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. É a palavra de Deus quem diz que devemos, sim, nos preocupar com a verdade. É a palavra de Deus que diz, sim, que devemos nos preocupar com a santidade. E é exatamente por isso que nos relacionamentos saudáveis, abençoados, amorosos e sábios, sempre haverá espaço para a confrontação com a verdade. E eu quero falar bem diretamente aos jovens, muito diretamente. Se você tem amigos que te convidam para o erro, saiba de uma coisa: esse não é seu amigo. Se você tem amigos que nunca confrontam você na hora do erro, saiba, esse não é seu amigo. A palavra de Deus nos ensina que os melhores amigos são aqueles que também são amigos de Deus. Se o seu amigo for amigo de Deus, ele será o melhor de todos os amigos e jamais deixará de exortar você no caminho errado, se você, porventura, por ele estiver caminhando. A Bíblia nos dá, meus irmãos, exemplos da necessidade desses confrontos. Sem dúvida, na minha opinião, Davi é o principal exemplo de como a confrontação saudável se torna uma bênção e a omissão covarde se torna uma maldição. Depois de alguns meses do seu adultério, sofrendo com o seu pecado no íntimo, Davi recebe a visita do profeta Natã. Natã bem sabia diante de qual situação se encontrava. Ele precisava exortar o rei, ele precisava confrontar o rei, seu amigo, o rei, homem do poder, o rei, homem que poderia matá-lo, com a verdade do seu pecado. Procura Davi, conta a história da ovelha roubada do pobre, e com essa história convence Davi a confessar o seu pecado e abandonar o seu erro. Por outro lado, Davi também é exemplo da falta de confrontação sábia. Seu filho Adonias possui sua meia-irmã e Davi se cala. Seu filho Adonias caminha com jovens por caminhos que desagradam a Deus e Davi se cala. Seu filho Adonias reúne os descontentes com o reinado de Davi e tenta tomar o trono. E Davi, meus irmãos, se cala. Ser bom pai exige confrontação
dos erros do filho. Ser verdadeiro amigo do filho exige chamar a atenção do filho para as consequências do pecado. E foi exatamente isso que Davi não fez. Adonias não recebeu a confrontação de seu pai. E como o coração de pai é uma coisa que eu conheço por ser um, eu fico imaginando, irmãos, quantos medos Davi não tinha. Será que se confrontar o meu filho, ele vai embora de casa? Será que ao exortar o meu filho, ele não vai se rebelar? Será que esse meu filho querido, ao ser exortado, não vai se tornar alguém distante de mim? As consequências vieram. O comportamento de Adonias cada vez se tornou mais pervertido, provocando assim a ira de Deus sobre a vida do jovem, que por castigo divino teve uma morte trágica. O que esses princípios nos ensinam? Nos ensinam que há sim conflitos necessários. O que esses princípios nos ensinam? Que há sim confrontos necessários. Sempre que alguém caminhar no erro, sempre que alguém sair da palavra de Deus, essa pessoa necessita, por amor, por consideração, por amor, preste atenção, irmão, por amor e por consideração, ser chamada a atenção e ser chamada a assumir os seus erros. O nome que a Bíblia dá a isso, amor. Porque deixar de exortar uma pessoa que caminha para o inferno, deixar de confrontar uma pessoa que está vivendo em desagrado a Deus e prejudicando a sua alma, com certeza, isso não é amor. Exortar e admoestar são princípios bíblicos que nos colocam ao lado do irmão, onde demonstramos nosso verdadeiro interesse pela sua vida espiritual e pela sua vida na presença de Deus. Quem sabe precisemos perguntar se o nosso coração é sábio. Não é fácil receber exortação, não é fácil receber a correção, mas o sábio a recebe e ama aquele que o admoeste. Quem sabe você precise falar com Deus hoje para que você seja menos defendido. Quem sabe no seu casamento você precise nessa noite falar com Deus. Eu preciso ouvir mais o que o outro fala. Peça a Deus para que você seja um sábio. E peça a Deus para que sempre que você for corrigido, você ame. Fale com Deus acerca disso.